Bom, o nosso cérebro, pessoal, ele atua de uma forma muito semelhante, tá, a um computador. O que isso significa, tá? Nós temos uma memória, que é uma memória provisória, com uma baixa capacidade de armazenamento, como se fosse a memória RAM do computador, tá? Então, você tá lá preparando uma apresentação no PowerPoint, tá? Para você apresentar amanhã no seu trabalho. De repente, acabou a energia e o computador desligou. Se você não tiver clicado lá no botão salvar, consequentemente você perdeu essa apresentação, porque ela estava salva apenas na memória RAM, tudo bem? Então, essa memória RAM é uma memória de baixa capacidade de armazenamento, ok? E uma memória provisória, tá? Para que o seu arquivo seja resgatado posteriormente, você precisa salvar esse arquivo no HD do computador, que é quando você clica lá em salvar como. Quando você faz isso, pode acabar a energia, pode acontecer o que for, você consegue, né, ligar o computador e resgatar esse arquivo novamente, tá? Eu gosto de fazer essa comparação porque o nosso cérebro é muito parecido. Nós também temos duas memórias. Uma memória que ela é provisória, ok? E tem uma baixa capacidade de armazenamento. E nessa memória ficam armazenadas todas as informações que nós recebemos ao longo do dia. Então, você vai para a escola, para a faculdade, assiste uma aula, você chega em casa, vê um vídeo no YouTube, você está aqui comigo agora assistindo esse vídeo, você conversa com alguém, você ouve sons, recebe informações visuais, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente escuta, né, a nossa comunicação verbal, são informações que vão ficando retidas nessa memória provisória ao longo do nosso dia, tá? Isso, pessoal, desde a hora que você acorda, que você pegou o seu celular, leu uma mensagem no WhatsApp, leu uma notícia, tudo aquilo que você recebeu de informação visual, auditiva, né, que chegou por meio dos seus sentidos, vai para essa memória provisória, tá? Agora, imagina só, né, se tudo aquilo que a gente recebe de informação ao longo do dia fosse realmente, né, gravado no nosso cérebro e a gente não se esquecesse de absolutamente nada, tá? Basicamente, né, a nossa mente seria uma confusão total. Imagina se eu lembrasse de tudo o que aconteceu comigo ao longo da minha vida inteira com detalhes. Isso não é viável. Então, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo que ele filtra quais são as informações importantes que precisam ser resgatadas posteriormente. Isso é aprendizado. Quando você entender como que o seu cérebro faz isso, você aprendeu, tá? Ou melhor, né? Se você utilizar esse conhecimento, você aprendeu. A gente entender como que o meu cérebro filtra as informações que ele julga importante e faz com que essas informações não sejam esquecidas, é isso que vai me permitir estudar e me lembrar depois. Porque muitas pessoas estudam e não se lembram de nada no dia seguinte, né? Ou às vezes 1 ou 2 semanas depois, não lembra mais de nada. Isso já aconteceu com vocês? Estudou alguma coisa, foi para aula, entendeu tudo que o professor falou. De repente, esquece, não lembra mais. Faz uma prova hoje, tira 10. Se eu te der essa prova para fazer daqui 1 mês, você não tira 10 de novo. Você não lembra de muita coisa. Se você se identificou com isso que eu tô falando, digita 1 para mim no site, tá? No site, perdão, no chat. Ou se você tá assistindo a gravação, escreve aí para mim nos comentários, tá? Mas vamos lá, pessoal. Tudo aquilo que a gente recebe por meio dos sentidos fica salvo na nossa memória provisória, ok? E o que acontece? Chega a noite, o dia tá acabando, a gente começa a ficar cansado, né? Esse cansado, esse cansaço, esse sono, tá? Significa que essa memória provisória chegou no seu limite e ela precisa ser
regenerada. Nosso computador não é assim, né? Quando a gente abre um monte de programa, começa a usar um monte de coisa ao mesmo tempo, ele fica meio lento, a memória RAM carrega, ele fica meio lento. E aí, o que a gente precisa fazer de vez em quando? Resetar ali o computador, né? Ele às vezes até trava, não consigo mais mexer. É a mesma coisa no nosso cérebro. Quando essa memória atinge o seu limite, tá? Começa a vir o sono. Então, naturalmente, né? Todos os dias a gente passa por isso. Tudo aquilo que a gente vê fica armazenado, né? Tudo aquilo que chega pelos nossos sentidos fica armazenado na nossa memória provisória, que é o sistema límbico. E quando essa memória atinge o limite, ela precisa ser resetada, precisa ser regenerada. E isso acontece enquanto nós estamos dormindo. Então, o sono, ele tem vários papéis, ok? Um deles é o aprendizado. Vocês vão entender aqui como dormir é importante, tá? Não existe aprendizado se você não dorme bem. Pelo amor de Deus, não deixa de dormir, não perde uma noite de sono para estudar. Isso vai afetar o seu aprendizado. Não faça isso, tá? Mas vamos lá. Você é aquela pessoa que estuda só quando tem prova? Já aconteceu isso com você? Imagina aquele aluno, isso aqui, pessoal, que eu vou falar, eu acho que todo mundo conhece uma situação parecida. Chegou o dia de prova, aquele colega da turma que domina mais aquele assunto, ele chega mais cedo, e aí ele dá uma aulinha para todo mundo. Ele começa a explicar ali para os colegas, e aí todo mundo entende o que o colega está explicando, todo mundo faz a prova e vai bem na prova. Aqui tem um detalhe. De todas essas pessoas envolvidas, quem está aprendendo, quem aprendeu de verdade é o colega que foi lá e te ensinou. Essa é a pessoa que está aprendendo. E por que eu falo isso, pessoal? Nós vamos entender isso daqui a pouquinho, tá? Se você estuda na véspera da prova, em cima da hora ali, o que vai acontecer? Aquela informação, ela tá fresquinha ali na sua memória, ela tá, né, presente ali na sua memória, principalmente na sua memória provisória. Aí você vai lá, faz a prova, acerta tudo, ok? Só que só estava na memória provisória. Aí o que acontece? Você esquece. Aí passou a prova, tirou uma nota ótima, foi super bem, mas esqueceu. Ou seja, o conteúdo, ele estava presente só na sua memória provisória, então não tem aprendizado. O aprendizado é algo que você consegue resgatar. Se você não consegue resgatar, não tem aprendizado. Precisa melhorar isso. Aqui está o ponto importante. Nota não é sinônimo de aprendizado, pessoal. Muito cuidado com isso. O aprendizado é o que a gente vai carregar para a vida. É aquilo que você chega para resolver um problema no trabalho e você consegue usar os ensinamentos que você teve ao longo da sua vida, porque você se lembra. Agora, como que você quer aplicar um conhecimento para você resolver um problema, sendo que você nem lembra disso mais? Então, o aprendizado, o quanto que você aprendeu, ele reflete na sua capacidade de resolver problema. Se você não lembra das informações que você teve, você vai ter problema para resolver um problema na sua empresa, no seu trabalho. Porque você nem sabe o que vai utilizar ali. Então, muito cuidado. Prova não significa que você aprendeu. Ela pode sim ser consequência, tá? Eu não tô dizendo que todo mundo que tira 10 na prova não sabe nada. Não é isso, pessoal. A prova, ela pode sim ser consequência de um aprendizado verdadeiro, ok? Mas não significa que todo mundo que vai bem numa prova é porque aprendeu. Aquela nota não reflete, não é uma ferramenta para você realmente medir o aprendizado, tá? O simples fato de você estar com conhecimento ali fresquinho na memória faz com que você consiga resgatar isso com muita facilidade. E por isso você se lembra. Então, o coleguinha lá chegou mais cedo, ensinou todo mundo entendeu, todo mundo foi bem na prova, mas todo mundo esquece. O colega que ensinou vocês, ele não vai esquecer. E a gente já vai entender por quê, tá? Vamos lá. Falei para vocês que sono é importante. Por que o sono é importante?
tá? Nós temos uma fase do sono que é conhecida como sono REM, tá? Essa sigla REM vem do inglês, porque quando nós estamos tendo essa fase do sono, existe um movimento nos nossos olhos, os olhos ficam trêmulos, tá? O que que acontece? Se eu colocar eletrodos na cabeça de uma pessoa enquanto ela dorme, eu consigo medir, mapear a atividade elétrica do cérebro dessa pessoa, ok? Então, por meio de um eletroencefalograma, que é um exame que mede exatamente isso, nós conseguimos monitorar o que está acontecendo no cérebro da pessoa enquanto ela dorme. Nós conseguimos mapear a atividade elétrica. E o que que a gente observa? Que existem momentos de sono profundo. Nesses momentos de sono profundo, eu tenho, o cérebro ali totalmente, com uma inativa ou com uma atividade elétrica muito baixa. E aí nós vamos ter momentos de alta atividade elétrica. O cérebro está ativo, extremamente ativo, mas o corpo está todo relaxado, a musculatura está relaxada, mas o seu cérebro está ali trabalhando, tá? E nós temos ciclos de fases ativas. Essas fases ativas é o que nós chamamos de sono REM. Eu gosto de usar esse termo sonho para a gente utilizar uma linguagem um pouco mais popular para vocês, porque quando você é acordado nessa fase do sono, você tem lembranças. Então, isso está muito associado aos nossos sonhos, né? Que são aqueles pensamentos meio desconexos enquanto nós estamos dormindo. O que que acontece, pessoal? Nessa fase do sono REM, que o nosso cérebro está ativo, tá? É nesse momento que nós temos a transferência das informações da minha memória provisória para minha memória permanente. Só que o nosso cérebro, ele é seletivo. Ele não vai colocar tudo na sua memória permanente. Lá no computador, você seleciona o que você quer salvar. Você não vai salvar tudo. As coisas que são importantes, você salva no HD. O nosso cérebro faz a mesma coisa. As coisas que são importantes, ele salva na nossa memória definitiva. E aquelas que não são importantes, elas vão para o esquecimento. Elas são apagadas e a gente não se lembra, tá? Essa memória definitiva é o nosso córtex cerebral. Quando você consegue transferir uma informação para o córtex, significa que o aprendizado aconteceu, tá? No nosso córtex, nós temos a reconfiguração das nossas redes neurais. Então, o aprendizado, ele é marcado, ele é caracterizado, falando do ponto de vista do nosso cérebro, pela formação dessas redes. Quanto mais eu aprendo, mais redes eu vou criando no meu cérebro, mais repertório, mais informação eu vou tendo, né? Imagina que você tem ali um guarda-roupa e você vai armazenando suas roupas ali, e ele vai enchendo. Você vai colocando ali as coisas na gaveta, nos espaços vazios, ele vai enchendo. Então, você vai aumentando o repertório. É isso que vai acontecendo quando nós vamos aprendendo. O nosso cérebro vai criando redes neurais, E quanto mais redes neurais eu tenho, mais informação eu tenho, mais repertório eu tenho. Isso acontece enquanto nós estamos dormindo. Então, essa fase do sono, ela é extremamente importante. Nós temos ciclos de sono REM durante a noite, tá? E é durante esse processo que vai ocorrendo essa troca de informações. Parte das informações vão lá para o córtex, para a memória definitiva, e aí eu não esqueço, e o resto vai para o esquecimento, vai sendo apagadas. Então, todo esse processo vai acontecer enquanto a gente dorme. Portanto, dormir é fundamental para que nós possamos aprender. Não existe aprendizado se eu não durmo, ok? Eu preciso ter uma boa noite de sono. A qualidade do sono reflete no nosso aprendizado. Mas vamos lá, como é que o cérebro seleciona o que vai para a lixeira, o que eu realmente vou salvar ali de informação, tá? Bom, nós temos a constituição das nossas redes neurais, tá? No nosso córtex. As redes neurais é o que vai caracterizar o nosso aprendizado, tá?
Como que o cérebro seleciona as informações? De duas maneiras. Uma delas é por meio das emoções, tá? O que é emoção, pessoal? Toda vez que nós temos alterações emocionais, nós temos alterações químicas. Cada emoção, medo, raiva, ansiedade, frustração, alegria, tristeza, cada emoção que você tem, seja ela positiva, seja ela negativa, ok? Cada emoção, nós temos uma composição química, substâncias químicas são liberadas. E essas substâncias químicas, elas atuam como um marcador, dizendo para o cérebro que aquele evento ele é importante. Por exemplo, né? Quem aqui é casado, tem filhos? Eu tenho certeza que você se lembra com detalhes do dia do seu casamento, do dia do nascimento dessa criança, tá? Você deve se lembrar do dia da sua formatura, com detalhes, né? Assim como coisas ruins também. A queda do World Trade Center, você deve se lembrar. O que você estava fazendo quando você recebeu a notícia? Como foi esse dia para você? Você deve se lembrar com detalhes. Por quê? Porque todos esses exemplos que eu falei foram informações que você recebeu com oscilações emocionais. Então, as emoções, elas causam oscilações químicas e é por meio dessas oscilações químicas que o nosso cérebro vai identificando a importância daquele evento. E aí ele precisa ser lembrado, ok? Normalmente as emoções positivas, elas geram, né, comportamentos motivados, e as emoções negativas, elas vão gerar, né, bloqueios, né? Então, medo. Então, eu, por exemplo, fui atacada por um cachorro, fui atacada por um animal. Toda vez que eu vejo o animal, eu tenho uma sensação de fuga, né? Eu fujo daquela situação, o medo me bloqueia. Então, os sentimentos negativos, eles levam, né, a inativar o seu comportamento. Mas eu não quero ir com detalhes aqui sobre essa parte emocional, não. É só para que você entenda que tudo aquilo que causou alterações emocionais em você, você se lembra. A tragédia que você assiste na televisão, a tragédia que você viu lá na manchete, as notícias ruins que trouxeram para você, assim como os eventos positivos, tá? Então, esses são pontos aqui importantes da gente se atentar. Se você quiser saber mais sobre essa questão de emoções, tem uma aula sobre química das emoções, tá? Vou deixar um link disponível aqui na tela para vocês, que vocês podem saber um pouquinho mais sobre isso. Mas não é o único jeito de aprender. Nós também aprendemos por meio da prática, tá? Tudo aquilo que nós praticamos vai reforçando essas redes neurais. Então, é uma forma de você falar assim para o cérebro: olha, cérebro, isso aqui que eu estou fazendo mais vezes, que eu estou praticando, é importante e precisa ser fixado, né? É uma informação importante. A diferença, pessoal, é que as alterações emocionais, como a gente tem uma alteração química muito forte, eu crio uma conexão, né, uma rede neural bastante forte, tá? Imagina uma estrada e eu abri essa estrada, né, com um trator. Imagina que eu tenho um campo fechado com mato e aí eu passei um trator e abri uma estrada. Esse caminho representa uma rede neural criada pela emoção. Quando você tem uma rede neural que ela é criada por meio da prática, é como se todo dia que você praticasse um pouquinho, essa estrada fosse fortalecida, 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 até que eu tenha um caminho bastante acentuado de tanto que eu pratiquei. Então, a prática, ela vai reforçando isso, tá? E a prática, pessoal, ela envolve o quê? Fazer resumos, né? Gravar vídeos. Então, eu vou gravar um vídeo explicando aquilo que eu entendi. Quanto mais recursos eu utilizo, né? Quando eu falo recursos, no sentido de recursos internos seu, não é recurso computador, não é nada disso não, recursos internos. Por exemplo, quando você está fazendo um resumo escrito, né? Você está ali trabalhando a sua mente e está escrevendo ali com um lápis. Isso estimula muito mais do que um resumo digitado. O resumo digitado, ele é eficiente? É melhor do que não fazer resumo nenhum. Mas se você fizer um resumo manuscrito, é melhor.
Existem estratégias para resumo, né? Os mapas mentais, enfim. Existem algumas estratégias, mas fazer resumos é algo que vai te ajudar. Gravar um vídeo explicando aquilo que você entendeu. Ou então ensinar outra pessoa. Lembra da história do coleguinha que chega mais cedo e ensina todo mundo? E eu falo que essa pessoa que está aprendendo, sim, essa pessoa que está aprendendo, porque ela está praticando. Professor, né, é a pessoa que mais aprende nesse mundo. Por quê? Porque cada aula que ele dá é uma prática. Ele melhora cada vez mais, tá? Então, o ensinar alguém é uma das formas mais eficientes de você praticar. Realização de exercícios ou então a própria aplicação do conhecimento. Por exemplo, isso aqui que eu tô falando para vocês hoje. Vocês podem fazer um resumo e devem estar aí com papelzinho e caneta, fazendo o resumo do que eu tô conversando aqui com vocês. Mas o que eu recomendo é que amanhã, quando vocês forem estudar qualquer outra coisa, vocês estudem aplicando o que eu tô falando aqui para vocês. É isso que vai fazer a diferença, tá? Bom, então, tudo aquilo que eu não pratiquei vai ser apagado, tá? O estudo, pessoal, o aprendizado, ele é um processo individual, tá? Se você quer aprender de verdade, você faz isso sozinho, estudando sozinho. Ele é um processo individual de cada um de nós. Se você tem o privilégio de ter um professor, né, um bom professor, de ter acesso a uma boa aula no YouTube, na internet, você também tem conteúdos maravilhosos, mas quando você acessa uma aula de qualidade, essa aula não faz você aprender, tá? Eu não tô desprezando eu não tô desprezando o papel do professor. O professor tem a sua importância. Mas o que o professor contribui no seu aprendizado é o seu entendimento. O professor, ele ajuda você a entender aquele conteúdo. Quando você assiste uma aula, você está entendendo. Quando você lê um material num livro, você está entendendo. Nós estamos falando de um processo de entendimento. Entender não é aprender. Por quê? Porque eu posso assistir uma aula fantástica, entender tudo, e aí eu não pratiquei, eu esqueço, tá? Então, assim, assistir aula é importante, claro, não tô tirando o poder disso, não. Mas não é isso sozinho que te faz aprender. O que te faz aprender é o seu esforço próprio, tá? Então, assim, não é quanto que você estuda. Você não precisa estudar muito, mas o que você precisa estudar é com qualidade. E se eu entendo que quando eu durmo, eu tenho uma regeneralização das minhas memórias, a minha memória vai ser regenerada, o que acontece então? O que acontece é que eu preciso estudar antes de dormir. Porque se eu não pratiquei aquela informação antes de dormir, eu vou esquecer, tá? Na aula, você apenas compreende e entende, você não aprende, tá? A não ser que você pratique nessa aula. Você precisa de prática, de exercício, de discussão, ensinar alguém, fazer resumo. É isso que vai te fazer aprender. O aprendizado, ele é um processo ativo, tá? Cada aula que você assistiu, você precisa estudar, praticar essa aula no mesmo dia. Isso é importante.